Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo aqui eu quero trazer mais algumas análises dos sites que vocês estão me enviando. Lembrando que na semana passada eu gravei um vídeo aqui, postei no YouTube pedindo para que vocês me enviassem os sites que vocês já fizeram ou estão desenvolvendo aqui dentro da plataforma Wix. E a ideia desse vídeo é justamente te ajudar, fornecer para você um feedback profissional, alguns aspectos de design, sobre edição e também por parte do usuário. Como que o usuário enxerga o seu site, né? Como que o seu cliente ele está enxergando o seu conteúdo? Será que ele está passando credibilidade? Será que ele está cumprindo com o seu objetivo? Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ver esse conteúdo aqui em primeira mão. Se você tiver o interesse, você pode também me enviar o seu site lá no Instagram. Eu vou deixar o endereço aparecendo aqui também na descrição do vídeo, para que você me envie o site e eu faça aqui as análises. Pessoal, eu sei que muitas pessoas que vão até o Wix, elas não têm tantos conhecimentos técnicos assim. Elas vão lá, elas desempenham um papel legal de criar o seu próprio site, mas mesmo assim elas conseguem se saírem super bem. Mas por outro lado, eu sei que tem muitas dificuldades e é por isso que eu ajudo, e um dos propósitos aqui do meu canal é esse. Então essas críticas que eu vou aqui fornecer a esses sites, eu quero que vocês levem não como uma dura, sabe? Mas realmente para que vocês possam melhorar em todos os aspectos, não somente o design, mas você melhorar também a usabilidade como um todo no seu site. No vídeo passado nós analisamos aqui algumas lojas. Hoje vai ser um pouquinho diferente porque nós temos outros tipos de site, como por exemplo landing pages, que eu vou mostrar para vocês e em seguida eu vou dar aqui a minha opinião e meu feedback. Então, olha só, moçada, o primeiro site que eu quero mostrar aqui para vocês é da Postura em Cintura na Prática, que é uma landing page, né, vendendo aqui um treinamento, um curso criado pela Jamila. Essa landing page, ela foi criada, inclusive ela me mandou uma mensagem dizendo que foi através aqui dos vídeos do canal, aplicando todas as dicas que eu forneci aqui através dos vídeos, e vamos ver então se ela está aplicando direitinho aqui dentro do site dela. A paleta de cor, eu confesso que já gostei bastante. Ela está trabalhando com esse lilás aqui junto com esse rosa, que é muito característico para esse público, né? Aqui ela está trabalhando com um público feminino, ela está trabalhando com a chamada, né? A gente valoriza muito isso quando está criando uma página de alta conversão. Então tem uma estrutura específica para esse tipo de landing page, como aqui, por exemplo, ela já colocou essa promessa: aprenda um método que reduz de 4 a 12 centímetros na sua cintura e melhora a sua postura sem sair de casa. Então aqui já é a promessa, e ela coloca aqui o vídeo que é mostrando como que funciona, o porquê que ela criou esse curso. Em seguida tem o Call to Action, que é o botão. Eu recomendo que você dê um pouquinho mais de imagem aqui de espaçamento, é o que nós chamamos de espaçamento de respiro, tá? Espaço de respiro. Veja que o seu texto está muito colado aqui com o final desse botão. O ideal é que você diminua o tamanho dessa fonte, ou então você cresça aqui o espaço desse seu botão para não ficar tão colado, tá? Isso com todos os call to actions que você colocar aqui. Então todos os botões que você tiver, faça exatamente dessa forma. O fundo aqui eu acho que é legal, esse background, mas talvez se ela criar um background específico, colocando, por exemplo, um exercício aqui e o outro desse lado, para que o conteúdo fique no meio e as imagens fiquem aqui ao lado, justamente só para dar uma distribuição melhor, né? Aqui no cabeçalho, o ajuste que eu faria é tirar essa faixa aqui. Ficou bem discreto, mas eu testaria sem, só para ver se não ficaria com essa quebra aqui, tá? Eu gosto muito de você personalizar essas faixas. Aqui nessa segunda rolagem, por exemplo, você tem um retângulo, né? A gente chama isso daqui de uma faixa retangular. Talvez seria interessante você testar uma faixa ondulada aqui. Inclusive eu ensino a fazer essa faixa personalizada e eu vou deixar o link aqui marcado no card para que vocês possam acessar. Então interessante não deixar tão retangular assim. Eu acredito que o site como um todo esteja com essas faixas retangulares, mas principalmente nesse começo que você tem que impactar o seu público, impactar a sua audiência, é interessante você testar uma faixa ondulada aqui ou um outro tipo de faixa para que esse conteúdo não fique tão retangular assim, que não me agrada muito.
Mas eu gostei bastante aqui da diagramação, acho que as fontes que você escolheu tá bem legal. E o mais importante é que elas estão padronizadas, todas as cores aqui, você destacando, né, algumas palavras-chave, colocando em negrito. Isso aqui é interessante para forçar a nossa leitura somente para essa informação específica. Então, quando o usuário está lendo aqui, conheço o único método que já ajudou dezenas de mulheres de todas as idades, tá vendo? Esses destaques aqui, às vezes o olho da pessoa vai somente nesses destaques aqui, e até para poder economizar o tempo dela, né? Porque uma landing page, gente, a gente tem que economizar o máximo de tempo da pessoa que está visitando aqui. Ela tem que entender a informação, ó, muito rápida. Gostei bastante dessa imagem também que você está trabalhando, mostrando que a pessoa pode assistir em várias plataformas. E não só isso, mas também porque você está utilizando das mesmas cores, né, que você está trabalhando aqui na sua landing page. Então esse rosa aqui, até a calça aqui dessa moça também está combinando com o layout. Então tudo isso, todos esses detalhes, às vezes é imperceptível, mas faz toda a diferença. Aqui nessa seção achei bastante interessante da forma que você expôs aqui os objetivos que as pessoas estão procurando, né? Que é resultados, ter uma postura elegante, uma cintura fina, enfim. Dessa forma que você colocou aqui, eu achei interessante. Só observar que aqui, ó, eu acho que tá com um problema de alinhamento. Tá vendo que nessa parte da direita aqui, em relação à esquerda, ficou uma margem muito pequena. Acredito que se você crescer essa seção que você tem aqui em branco, né, com esse degradê em cinza, pode dar uma margem melhor. Então, quando você crescer e centralizar esse texto aqui juntamente com o título, esse conteúdo pode ficar mais centralizado e harmônico aqui, para não ficar tão em cima da margem. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui auxiliando nesse processo, tá? Que é como você pode trabalhar com essas colunas e os repetidores. Eu vou deixar também aqui no card aparecendo e na descrição do vídeo. E uma observação aqui nessa fonte que eu acredito que não tem a necessidade de você colocar esse contorno preto que tá nesse texto, tá? Até porque a cor que você tá trabalhando aqui no fundo e a cor do texto já dá esse contraste. Então, na verdade, quando a gente pensa em destacar e coloca esse contorno, a gente tá fazendo o efeito ao contrário, porque ele acaba ofuscando um pouco da nossa visão e deixa ela um pouco mais trêmula, tá? Então, geralmente a gente utiliza isso quando não tem tanto contraste assim entre a cor do fundo e a cor do texto. O branco em si, sem o contorno, já vai dar esse destaque bem legal. E essas informações aqui de compra segura, satisfação garantida, privacidade protegida, eu acredito que se você conseguir remover esse fundo aqui, colocar somente o texto com o ícone, vai ficar legal, só para não parecer que a imagem foi colada aqui de qualquer jeito. Ou até mesmo você pode criar isso daqui dentro do editor mesmo, tá? Colocando um ícone, colocando o texto e não colocar somente uma imagem da forma que tá aqui. Nessa seção, pelo menos o título, veja que você fez ao contrário do que eu acabei de mencionar ali em cima. O ideal mesmo é você colocar a cor desse texto aqui nessa cor aqui lilás que você está utilizando, tá? Ou então até mesmo nesse rosa, porque já vai dar um destaque melhor e você não vai precisar colocar esse contorno aqui que eu te falei. Muito legal essas informações aqui que você colocou acerca do treinamento, isso para gerar mais credibilidade, de fato mostrar para o seu público que ele vai aprender. Quando você coloca o ícone, isso gera uma credibilidade melhor, e quando você descreve cada tópico também, isso enriquece mais o seu conteúdo. A única observação que eu faço aqui é que esse espaçamento entre o título e a descrição talvez tenha ficado um pouco longo. Se você subir um pouco mais esse título aqui, não fique esse espaçamento tão grande. Eu acredito que você esteja utilizando o repetidor aqui, né? Até mais fácil. Tudo que você trabalha nessa primeira sessão, ele já vai aplicar em todos os outros três aqui, e assim você não tem tanto trabalho com isso. Isso se você estiver utilizando o repetidor. E aqui os ícones ficou bem legal aqui, porque o fundo dessa imagem, né, logicamente já é o mesmo aqui do background, que é branco, então eles ficaram destacados e assim você não tem aquela tarja igual você tem aqui nessa primeira seção que você colocou. Então a observação aqui, talvez se você crescer um pouco mais esse título, que é uma informação importante, e trabalhar aqui a questão do botão, que já vai ficar legal essa seção. Veja que esses ajustes aqui que eu mencionei, ele pode até se repetir aqui também para as outras seções, ó. Tirar aqui o contorno,
Aqui também, nossa, ficou muito legal a forma que você fez esse carrossel aqui mostrando as imagens de antes e depois. Isso aqui como prova social realmente conecta muito mais com a audiência, né? De ela ver aqui qual que é o resultado que ela pode obter através desse treinamento. Isso aqui ficou muito legal. Essa fonte aqui, talvez se você trocar para branco, eu acredito que vai ficar muito mais visível da forma que até como você colocou aqui. O botão, a mesma observação, e aqui também a mesma observação, conforme eu falei ali anteriormente. E nessa seção de bônus exclusivos, eu gostei muito porque você trabalhou a personalização das imagens do bônus e dessas caixinhas, que ficou muito interessante porque você teve essa preocupação em colocar na paleta de cor, na sua identidade visual, em você colocar um título, em você colocar uma descrição. Isso com certeza vai gerar mais valor aqui ao seu produto e consequentemente pessoas vão ficar mais interessadas porque tem uma personalização específica aqui. A única recomendação que eu faço aqui nessa seção é que você tente padronizar a quantidade de informações aqui dessa descrição. Tá vendo que essa primeira seção ficou maior do que as outras? O ideal é que fique todas nesse mesmo tamanho. Ou você padroniza esse texto aqui colocando nessa mesma quantidade dessas outras três, ou você coloca essas três na mesma quantidade dessa primeira. Assim você vai ter uma harmonia melhor dentro desses boxes aqui. Eu acredito que possa ficar melhor. Você pode testar também colocando essa descrição em branco, tá? Acredito que você colocou em um roxo bem escuro. Pode ser que fique legal no branco, na mesma cor aqui do background. Aqui nessa seção eu gostei bastante da forma com que você expôs aqui, distribuiu os elementos, colocando a parte do preço dentro desse box e essa imagem que ficou bem legal, a pessoa segurando aqui o celular junto com a capa do seu curso. Isso gera uma conexão melhor e eu gostei desse efeitozinho. Inclusive você pode até explorar mais, talvez crescendo esse box aqui, ó, de a moça ela tá por cima do box. Isso dá uma sensação de 3D, digamos assim. Isso mostra que você está trabalhando muito com as camadas e dá uma profundidade melhor aqui no seu conteúdo. Aqui também eu deixo essas mesmas observações para você testar como que vai ficar sem esse contorno e também sem a sombra que você colocou aqui no texto. Gostei bastante aqui de você ter colocado essa alavancagem de preço, né, do curso de 157 por apenas 97. Trabalhar um pouco melhor aqui também a questão do alinhamento. Veja que não está 100% centralizado. É importante você centralizar isso para dar uma harmonia melhor. O preço cheio aqui de R$ 97 também está com a letra de contorno. Eu gosto muito desse destaque aqui que você fez. Inclusive, quando a gente quer chamar a atenção para alguma informação, o ideal é realmente fazer dessa forma. Talvez seria interessante você não colocar aqui o valor cheio, mas também você fazer uma simulação de quanto que ficaria parcelado e você destacar esse valor parcelado, né? Porque geralmente o consumidor entende que o valor parcelado, por ser menor, talvez fique até mais em conta, mais barato, né? O que geralmente a gente é acostumado de ver ali no supermercado, o valor da parcela e não o valor cheio. Você pode testar se fica mais interessante você colocar esse valor parcelado e embaixo você pode colocar o valor cheio para a pessoa ter noção de quanto que ela vai pagar à vista e esse valor parcelado. Veja como esse botão aqui, pelo menos até agora, foi o que mais me agradou, porque não tá comendo muitas margens aqui, tem essa margem de respiro, esse espaço de respiro. Aqui nessa seção que você fala sobre você, o interessante é você só tomar cuidado um pouco aqui com o alinhamento, colocar certinho aqui esse alinhamento. Ó, veja que esse título pronto para começar, ele ficou um pouco fora aqui, você pode chegar ali um pouquinho mais para a direita, só para ficar mais harmônico. Mas dessa forma aqui que você colocou com a sua imagem, ficou uma imagem legal, uma imagem que representa legal a sua profissão. Então, cara, ficou excelente aqui. Aqui em perguntas frequentes, você tem a opção de remover esse background aqui para que não fique esse quadrado, tá? Eu acredito que se você deixar somente na cor do background aqui, você deixar transparente esse box nessa seção, vai ficar bem mais destacado para você para não parecer que isso daqui foi realmente montado e colocado somente o aplicativo de qualquer jeito aqui. Então você pode trabalhar melhor removendo o fundo do aplicativo aqui de FAQ. No mais, eu gostei demais aqui da composição desse site. Veja que ficou muito harmônico, ficou
bem pensado aqui toda essa estrutura, tá? Todas as seções foi pensada de maneira estratégica, realmente como uma landing page deve ser, né? Que o intuito é realmente vender. Então, parabéns por esse trabalho aí. Eu acredito que com esses ajustes ainda pode ficar melhor aqui a sua landing page no Wix. Agora vamos para o segundo site dessa nossa análise. É o excelinteligente.com.br. Esse site, o público é mais voltado para comércios, pequenos comércios, lojas de varejos, porque ele vende sistemas aqui, controles de estoque, tem alguns outros sistemas aqui, ó, para pizzarias, deliveries, bares, lanchonetes, restaurantes. Sistema também para fluxo de caixa. Beleza, o interessante desse site, a gente já identificou esse público e agora vamos analisar um pouco da estrutura, o que pode ser melhorado aqui no design, na usabilidade como um todo. Começando aqui do cabeçalho, acredito que tenha ficado bastante informativo, até porque cada menu aqui é referente a cada sistema que nesse caso é vendido aqui nessa loja. Talvez uma observação que você pode fazer para melhorar é colocar aqui, porque eu vi que você tem o logo, né, Excel inteligente nessa seção, você colocar o nome aqui também para não ficar somente o ícone. Então você pode colocar o ícone dessa mesma forma que está aqui e logo em seguida você colocar um nome, isso já para a pessoa identificar o nome aqui da sua empresa. Acredito que você pode melhorar também o espaçamento aqui desses diferenciais de loja, tá? Você pode diminuir esse espaçamento aqui entre o título e essa descrição, ficou um espaço em branco aqui. Acredito então que se você subir um pouquinho essa informação para colar um pouquinho aqui mais com frete grátis, já vai ficar o ideal. Isso também se repetindo a todas essas informações aqui. Em relação a esse cronômetro, acredito que você esteja trabalhando com uma promoção em específico aqui para você gerar esse gatilho de escassez, né, para a pessoa comprar aqui. O interessante, acredito que seria você diminuir um pouco, não deixar tão destacado aqui, mas dessa forma eu entendo que é uma estratégia de marketing, até funciona muitas das vezes para você gerar realmente essa urgência, para você conseguir vender mais. No preto aqui eu acredito que destaca, mas se você quiser também padronizar junto com a identidade visual que você tem aqui em azul, pode ser que fique mais interessante. Em relação a esses banners, eu gostei bastante, porque você trabalhou, né, em um aplicativo externo, no Photoshop, no Canvas, enfim, você deve ter feito essas imagens fora do Wix e em seguida você importou aqui. Ficou muito legal, dá a sensação que você personalizou, mas eu queria até te dar uma dica aqui que, se for possível, você deixar essas imagens mais reais, tá? Porque pelo menos eu olhando aqui, eu identifico que logicamente isso aqui é uma imagem montada, né? Você pegou provavelmente de um banco de imagens e você montou essas imagens aqui colocando as screenshots do seu sistema. Eu sei que isso realmente é uma forma mais rápida de a gente agilizar o processo aqui e de ilustrar o nosso produto em si, mas se você conseguisse em um próprio estabelecimento que tem esse sistema aqui de delivery de pizzaria, por exemplo, e tirar uma foto, colocar uma foto real aqui do seu sistema, já vai mudar todo o conceito do seu site, tá? Mas dessa forma aqui, logicamente já expõe o seu produto, né, o seu sistema, mas se você colocar essas imagens aqui reais do seu sistema, cara, isso aqui vai dar total diferença no seu site. Na segunda rolagem aqui, eu não entendi muito bem porque que você colocou o logo aqui tão grande, e você colocou um background de vídeo, mas para mostrar como que é o funcionamento do sistema, né? Eu gosto dessa ideia de você mostrar um pouco na prática de como que é o funcionamento do sistema, mas eu não vejo nessa segunda rolagem a necessidade de você colocar no background, tá? Talvez se você colocasse uma seção aqui, por exemplo, um título, veja o funcionamento do nosso sistema, e você colocar aqui, por exemplo, mais ou menos nessa seção aqui, o vídeo, para a pessoa apertar e reproduzir esse vídeo, já vai ficar muito mais interessante do que você simplesmente colocar aqui no background, porque talvez as pessoas não dão tanta atenção assim, ainda mais porque você colocou o logo aqui na frente e até atrapalhando um pouco dessa visibilidade. Então eu não vejo o porquê você continuar com essa seção, tá? Acredito que você possa tirar e criar uma seção específica, por exemplo, veja o funcionamento do nosso sistema e você fazer conforme essa recomendação que eu te falei, tá? Colocando aqui o vídeo separado. Aqui também em relação ao controle de caixa, veja que
você tem uma ilustração legal, mas igual eu falei, se você trabalhar com esse diferencial seu aí, tendo imagens mais reais aqui do seu produto, tá? No estabelecimento, você tentar fotografar em algum lugar já vai ficar excelente. E aqui eu gostei, inclusive quando eu cliquei aqui, eu fui levado a essa landing page. Eu gostei demais dessa landing page porque ela deu uma característica assim de tecnologia, mostra os detalhes aqui do sistema que você tem. Gostei demais porque ficou interessante, com muito mais detalhes do que você realmente está oferecendo ali dentro do seu sistema. Então funciona com leitor de código de barras. Isso aqui você explora muito mais. Inclusive cada sistema que você tem ali dentro desse seu site principal, acredito que seja válido essa ideia de você criar uma página como essa, uma landing page. Isso ficaria até melhor quando você for trabalhar com os anúncios no Google Ads, por exemplo, que você pode levar tráfego aqui para essa página em si da landing page, mostrando os detalhes desse seu sistema, tá? Então muito legal essa landing page que você trabalhou aqui, e aí eu faço essa recomendação, talvez você trabalhar com todos os sistemas, tendo essa landing page específica para cada uma. Aqui nessa seção de outros sistemas e cursos, acredito que não tenha ficado um contraste tão legal entre o fundo, né, das imagens que você está utilizando aqui em relação a esses textos que você colocou aqui para falar sobre o produto e um pouquinho da descrição. Se você tirar um pouco da opacidade dessas imagens, esses textos aqui vão ficar muito mais visíveis. Veja a dificuldade que tem para fazer a leitura aqui desse texto, por exemplo, ó. Tá vendo como que ficou difícil, ficou mesclando com o fundo? Então tire um pouquinho dessa opacidade da imagem que o texto ele já vai ficar bem destacado. E aí você considere fazer em todas as imagens dessa seção aqui, tá? Aqui já ficou legal por conta da imagem que é um pouco escura, tá vendo? Então se você de repente tiver imagens mais escuras também já vai funcionar. Ou então fazendo dessa forma, tirando a opacidade dessas imagens aqui, já vai ficar bem legal. Olha só como esse aqui ficou totalmente sumido, ó, e justamente ficou branco no branco aqui. Então se você realmente tirar a opacidade aqui dessa imagem, já pode resolver esse seu problema. Aqui nessa seção eu acho que não seria interessante você utilizar essa imagem aqui. Eu acho que deu uma poluição visual muito grande, tá? Até porque você tem várias imagens aqui, tem muitas coisas acontecendo, muitas informações aqui pulando na nossa mente. Então se você tentar simplificar um pouco aqui, seria mais interessante, tirando essa imagem aqui do fundo e deixando somente um background sólido aqui de uma cor, até para você poder destacar um pouco esse seu texto aqui, para que a pessoa possa visualizar até esse vídeo aqui com muito mais clareza. Aqui no depoimento eu gostei bastante aqui da forma que você expôs, né? Esse layout aqui eu achei bem interessante. Talvez se você crescer um pouco mais, essa faixazinha aqui em azul, esse box aqui também em cinza, só para dar um pouco mais de espaço de respiro, tá? Eu achei muito próximo aqui às margens, isso pode dificultar um pouco a leitura. E eu gostei aqui desses depoimentos passando dessa forma, mostrando a prova social com muito mais pessoas aqui envolvidas nesse seu produto, que já testaram, já compraram. Então isso daqui é muito legal. Esse rodapé, eu gosto muito desse tipo de rodapé aqui, com bastante informação, mas ao mesmo tempo estejam separados em colunas dessa forma aqui. Então você colocou a localização, horário de atendimento, isso para gerar um pouco mais de credibilidade. Aqui você tem a seção de produtos, todos os seus produtos aqui listados corretamente, detalhes, né, para a pessoa entender um pouco mais sobre a empresa, quem somos. Aqui para você oferecer uma sessão de demonstração, e logo abaixo aqui informações como CNPJ, mostrar um selo de segurança, os meios de pagamento. Gente, isso daqui é o que realmente gera mais credibilidade para o consumidor. Às vezes o consumidor, ele tá olhando aqui a página como um todo e ele vai lá no rodapé só para olhar aqui se tem CNPJ, para olhar se tem os meios de pagamento, porque é isso daqui que vai gerar confiança também. Então, no mais, eu gostei também aqui do seu site. Acredito que se você trabalhar melhor essa questão dessa poluição visual que você tem aqui, melhorar as imagens que eu te falei, tentar deixar um pouco mais próximo do seu negócio, tirar as fotos específicas, né, de seu produto funcionando em um estabelecimento, de um cliente seu, cara, isso daqui já vai fazer total diferença nesse seu site, tá bom? O terceiro site aqui pra gente analisar é o Parkview Vila Conceição. Eu acredito que esse site seja para vendas, né, de apartamentos.
acredito que seja de um corretor, uma corretora em específico. E aqui, logo de cara, olhando aqui, eu acredito que esse site precisa ter um apelo visual muito forte, com imagens, com até mesmo vídeos ali do apartamento, isso tudo para enriquecer, gerar o desejo de compra ou interesse, né, para a pessoa que está aqui nessa página. E logo de cara aqui nessa imagem específica, acredito que tenha que melhorar para uma imagem mais de alta resolução. Talvez não focar tanto aqui na paisagem externa, que é bonita, mas eu não sei se tem tanta necessidade de começar com essa imagem. Eu acredito que pode ser no decorrer do site, mas essa imagem não está em alta resolução. Então, se você tiver imagens de alta resolução com mais qualidade, você pode até inclusive colocar como background aqui, já para ser aquele impacto visual muito forte, a partir do momento que a pessoa entrar aqui, já ser impactado por uma boa imagem, tá? Inclusive até pesquisei aqui, olha só, algumas imagens com esse mesmo nome que você pode até achar no Google mesmo. Olha só como essa tem uma resolução melhor, essa daqui também, mostrando ali uma parte mais interna. Aqui, ó, essa parte aqui da academia, a resolução dessa imagem já está bem melhor. Inclusive até essa imagem aqui é a que você está utilizando lá. E olha só a qualidade dessa imagem aqui em comparado a essa que você utilizou, tá? Então acredito que essa resolução você precise melhorar, procurar imagens com mais qualidades e inclusive deixar com um background aqui muito mais aberto, né? Não deixar tão fechado assim, pequeno, da forma que você colocou. Eu vi que tem uma logo aqui, acredito que esse logo seja desse empreendimento em específico. O interessante é você colocar aqui no lugar desse texto, ou então você colocar centralizado aqui, justamente para dar uma identificação melhor. Olha, eu tenho uma dúvida aqui em relação à paleta de cor que você utilizou. Eu não sei se a ideia é você explorar a questão aqui do parque, dessa coisa mais verde, de natureza, próximo, né, a um parque. Acredito que seja legal, mas se você talvez testar uma outra paleta de cor um pouco mais sofisticada, até pelo nível padrão desse apartamento, desse empreendimento aqui, pode ser que fique muito mais interessante. Como por exemplo, eu vou te passar uma ferramenta aqui que eu costumo utilizar até para você harmonizar junto com as imagens que você tem. Eu vou tirar um print aqui dessa tela, vou salvar essa imagem aqui. Olha só, eu joguei essa imagem aqui que você tem nessa ferramenta aqui, Adobe Color, para ele extrair algumas cores, né, e gerar uma paleta de cor para que você possa trabalhar e até combinar com o seu site. Então talvez, se você considerar uma paleta mais nesse sentido, um pouco mais sofisticado, fique mais bonito e harmônico, tá vendo? É interessante você testar aqui. É bom você organizar essas informações aqui também. Você pode colocar não só texto, mas se você colocar, por exemplo, alinhado aqui à esquerda, tá? Dessa forma aqui, ó, alinhado aqui na esquerda, e aqui você pode considerar e colocar mais uma imagem, assim como você colocou nessa seção aqui anterior, tá? Inclusive você pode até inverter. Desse lado você coloca a imagem, desse lado você coloca o texto, dessa forma que você colocou. Mas o interessante também é você fazer um alinhamento, não deixar tudo aqui centralizado, porque parece que foi feito assim de qualquer jeito, dá essa sensação. Mas se você deixar aqui também centralizado à esquerda, tá? Justamente dessa forma aqui já vai dar uma diferença bem legal. Aqui também, em relação às imagens, você precisa trocar essas imagens para uma com mais qualidade, tá? Veja que também não tem tanto contraste aqui em relação ao texto e a imagem de fundo. Então tem a opção no Wix de você tirar um pouco da opacidade da imagem, até que seu texto ele fique mais com contraste, não fique tão confundindo assim com a imagem de fundo. Ó, tá vendo? Ó, equipamentos aqui ficou muito difícil a leitura. Talvez se você crescer a fonte e tirar um pouco a opacidade do fundo, já vai gerar esse aspecto visual melhor e, consequentemente, as pessoas vão enxergar com mais clareza as informações aqui. Olha só, a imagem aqui também não tá legal. É importante você trabalhar com imagem de alta resolução. Aqui foi legal que você colocou o Google Maps, né, um aplicativo para você colocar a localização, e você colocou da mesma cor que você está trabalhando aqui, no caso verde. Isso é interessante para você gerar essa padronização. Ficou legal dessa forma. E o rodapé aqui, justamente para levar a pessoa para o seu WhatsApp, né, já para poder combinar com você uma visita ou saber mais informações. Acredito que tenha ficado legal aqui. Eu só não sei para onde que esse botão vai. Deixa eu ver aqui.
ele também vai para o WhatsApp. Então acho que seria interessante você deixar somente aqui mesmo o WhatsApp ou só o botão, até porque são os mesmos links, então não vejo tanta necessidade assim de você colocar dois botões que vai para a mesma página. Interessante talvez é você colocar o seu nome sem o link, né? Porque nesse caso eu acredito que você está se apresentando aqui como uma corretora de imóveis ou como uma imobiliária, não sei exatamente, mas você pode colocar o logo da imobiliária, se esse for o caso. Se você for uma corretora de imóveis, você pode colocar o logo, mas se você não tiver, você deixe somente o seu nome pequeno e não tem a necessidade de você colocar como botão. E aqui no WhatsApp, eu acredito que você teria que cortar esse fundo aqui, porque ficou esse fundo branco, e você poderia até mesmo colocar ele fixo na página, tá? Porque você colocou somente lá embaixo e também tem essa seção aqui em cima. Mas se você colocar fixo aqui no cantinho, sem essa borda em branco, já vai ficar bem legal. Inclusive eu tenho um vídeo aqui mostrando como que você pode configurar o botão do WhatsApp exatamente dessa forma aqui que eu tô te passando nessa orientação. No mais é isso, eu acredito que você tenha que trabalhar esses pontos aqui para ficar um pouco mais harmônico, você gerar um apelo visual melhor aqui para isso que você está vendendo. Então espero que você faça esses ajustes e com certeza vai ficar muito legal o seu site. Então é isso, eu espero que esse conteúdo de hoje realmente tenha agregado aí no conhecimento de vocês, que vocês daqui tirem vários insights para você melhorar o site, a sua página de vendas, a sua loja, porque essa é a intenção aqui do meu canal e a intenção desse vídeo. Então se você não me enviou o seu site ainda, eu espero que você me envie aqui no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui e também na descrição desse vídeo. Me envia lá o seu site para que eu faça essa análise aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.